Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a refletir comigo aqui na palavra de Deus. Eu serei sucinto, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no celular ou na mente, porque tem muita gente que tem a Bíblia na mente. Que você abrisse a sua Bíblia comigo e lesse comigo, caso você possa. Se não, abre os seus ouvidos, eu vou ler e serei muito breve naquilo que preciso falar aqui nessa manhã. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você está aqui. Meus irmãos, a princípio, eu quero lembrar que o sal é tirado do mar, assim como somos tirados do mundo. O sal passa por processos até a arte final, assim como nós, como Paulo diz, somos transformados de glória em glória. E esse processo vem acontecendo na minha vida há praticamente 30 anos e ainda não estou pronto. Nós estamos a cada dia à busca da estatura de varão perfeito. E é interessante a gente lembrar disso aqui. Precisamos lembrar disso aqui. Um outro ponto interessante é que o sal é alvo. E nós precisamos ter as nossas vestiduras brancas, vestiduras alvas. Não ter alvejante mais poderoso do que o Tixen, mais poderoso que o Homo, mais poderoso que qualquer alvejante, mais poderoso que a salitre, que era usado na época do profeta Jeremias, mais poderoso que essas coisas todas é o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O sal me traz uma lembrança de que eu preciso ser santo. E eu lembro que estamos vivendo tempos de decisão, tempos de separar as ovelhas dos bodes, tempo em que se entende com muito mais clareza a parábola de Jesus, que o reino dos céus é como uma grande rede lançada ao mar, e quando o pescador puxa a rede, ele separa os peixes bons dos peixes ruins. Precisamos lembrar também de uma outra coisa, em rápidas palavras, nessa mini live, é que o sal reflete a luz do sol. Existem dois sols, eu lembrava disso aqui domingo. Existe esse astro que clareia o nosso dia, esse sol que durante o dia a gente consegue, não a olho nu, mas a gente consegue ver os raios desse sol. E existe também o sol da justiça, citado em Malaquias. A Bíblia fala de pelo menos 3 sols. A Bíblia diz do sol que clareia o dia, de Sansão, o pequeno sol, e do Senhor Jesus, o sol da justiça. Eu estava lembrando do dia da crucificação, quando a hora 9 em Israel, às 3 horas da tarde aqui no Brasil, o Senhor Jesus deu uma palavra e disse: Pai, está consumado e a ti eu entrego o meu espírito. Quando ele morre, a Bíblia diz que houve trevas, e eu imagino aqui o sol se curvando diante do sol da justiça. E nós lembramos de algumas palavras que tratam de forma muito clara essa questão. A Bíblia diz que olhando para ele, fomos iluminados, e os nossos rostos não foram confundidos. Ou seja, nós não temos luz própria, nós refletimos a glória de Deus. O sacerdote principal, no dia da expiação, quando ia despedir o povo, ele dizia: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nós temos a luz de Deus. Eu lembro de uma experiência no meu limiar de trabalho missionário no campo,
que quando estava em uma certa cidade, eu fui convidado a ir numa casa e nessa casa houve uma manifestação demoníaca. E esse demônio fez uma pessoa de sexo feminino falar como se fosse um homem, não no sentido do falsete, de imitar. Mudou a voz literalmente, foi uma das experiências mais fortes que eu tive. E ela, possuída pelo demônio, eu dizia para ela, olha para mim. E ela baixava a cabeça e não olhava, não conseguia olhar. Eu entendi que era a luz de Cristo. Quando nós pisamos, queridos, a luz pisa conosco. E precisamos entender isso aqui. O sal reflete a luz do sol da justiça. Nós somos tirados do mar, como aqui falei, primeiramente. Subsequentemente, estamos tratando disso aqui. Eu lembro do Evangelho de Jesus Cristo, dos primeiros versículos da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Queridos, nós somos a luz desse mundo. Até o contexto diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, e a gente precisa entender isso aqui. Queridos, a luz precisa brilhar. Nós precisamos entender que a nossa função é propagar o Evangelho de Jesus Cristo, é anunciar o reino de Deus, é falar do amor de Deus. Precisamos fazer isso aqui. Essa é uma incumbência que nos foi dada pelo Pai. Nós somos cristãos, nós somos literalmente embaixadores de Cristo. Você precisa abraçar essa ideia. Você precisa entender que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Fomos tirados do mar, passamos por todo um processo, passamos por toda uma logística elaborada por Deus com fins. E um desses fins é refletir a glória de Deus, é ser conhecido por parecer com o Senhor Jesus. Nós achamos um irmão na Bíblia, cujo nome é Pedro, que ele tentou negar que era seguidor de Jesus, mas a fala dele o condenava. E nós lembramos que a nossa fala, como cristão, não nos condena, mas nos atenua. Não precisa ter medo de brilhar, não precisa ter medo de refletir a glória de Deus. Quando a gente pega uma lâmpada e acende essa lâmpada, a finalidade é ela brilhar. Ela ser colocada num lugar alto para que a luz alcance mais lugares ainda. E há cristãos secretos que, a bem da verdade, se escondem e tem vergonha de dizer que é cristão, tem vergonha de manifestar a sua opinião publicamente, tem vergonha da Bíblia, vergonha da palavra de Deus. Meus queridos, até nos momentos difíceis o Senhor é conosco. Eu lembro da palavra de Deus lá no sermão que o Senhor Jesus ensinou naquele monte. Ele disse, bem-aventurados sois vós, quando vos aborrecerem, vos injuriarem. E injúria é crime. Crime no nosso Código Penal aqui no Brasil, e injúria também é crime lá em Israel. No Código Penal daquela nação era crime aqui na lei de Moisés. Quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo. Se estão mentindo sobre você, se estão perseguindo você, você é luz, você está incomodando. Eu lembro da história contada por um ungido de Deus, que a cobra seguiu o vagalume, encurralou o vagalume num determinado lugar, e quando eles se deparam nessa fábula, o vagalume diz para a cobra assim, eu não pertenço à sua cadeia alimentar, por que a senhora vai me comer? E a dona cobra disse ao vagalume, é porque o seu brilho me incomoda. E é isso. Queridos, brilhe para a glória de Deus. Você precisa brilhar. Você precisa refletir a glória de Jesus.
Você precisa suportar os processos que você está passando, porque você é especial. E uma outra coisa importante que nós não podemos deixar de mencionar é que o sal conserva. Precisamos entender isso em nome de Jesus. Ô, meus queridos, nós estamos aqui para conservar valores. Porque se o sal não servir para conservar, para ajudar na conserva, precisamos entender isso aqui. De que vale a nossa vida com Deus? Nós não servimos para outra coisa, senão para ser lançados fora. E há um amigo que comentava comigo que quando tinha buraco nas cidades, naquele tempo, o sal, que não tinha sabor, que não servia, que não salgava, que não temperava, que não conservava, ele podia ser lançado nos buracos, para tampar os buracos, para que as charretes, as carroças, quando vindo, não tivesse possibilidade de cair no buraco e jogar a carga para o lado de fora. Precisamos lembrar disso aqui. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem finalidade. Deus tem uma finalidade contigo. Deus quer alguma coisa com você. E a gente precisa entender isso aqui. Deus não ia investir à toa em você. Você tem um chamado. Você é útil para alguma coisa. Você foi tirado. Você passou por processos. Você, se não devia, vai passar a refletir. Se não fazia, melhor dizendo, vai passar a fazer. Você vai ser luz aonde quer que você pise. Quer seja na faculdade, aonde se tem uma posição antagônica ao Evangelho, você vai ser sal lá, em nome de Jesus. Você vai ser sal no seu trabalho. Você vai ser o sal da terra na sua igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu pensava uma coisa e a gente precisa entender isso aqui. Porque tem falta de água em alguns lugares do planeta, e diga-se de passagem que eles estão de olho no aquífero aqui do Brasil, uma das maiores reservas de água potável do mundo está aqui no Brasil. Por que se tem tanta falta de água, porque tem tanta água no mar, eu acho que o problema de água no mundo está resolvido, não está? Não, porque a água do mar tem excesso de sal. E eu me permito lembrar, eu quero dizer isso aqui, queridos, o sal não é para salgar, não. O sal é para temperar. E há pessoas que salgam demais. Jesus não salgou demais. Jesus nos fez entender com a sua vida a finalidade de Deus para com o sal. O sal tinha propriedades das quais nós mencionamos aqui, e a gente precisa entender aqui. Se nós não cumprimos o nosso papel, se nós não entendermos, porque fizemos muita coisa das quais não se podia fazer. Eu ouvi na minha infância que a televisão era do diabo, e o diabo foi e pegou. Que o rádio, não podia ligar rádio, porque o rádio era do diabo. Não é não, queridos. O rádio é para aquele que quer comprar, ele quer usar. Só que alguns usam para a glória de Deus. Usam porque são sal da terra. E hoje a gente tem isso aqui, ó. Ainda temos esse mini canal de televisão aqui para nos expressar, para dizer alguma coisa, para manifestar a pessoas que, na bem da verdade, estão entendendo que a política é do diabo, que a gente não deve se manifestar, que a gente não deve externar aqui a nossa opinião. E eu quero lembrar isso aqui. Eu sou o sal da terra. Eu lembro do poeta que dorme no Senhor, que dizia, eu sou, dizia com propriedade, pois eu não desanimo, eu sou o sol, eu sou o sal. Eu sou o sal. Eu quero deixar essa palavra para você aqui. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você é embaixador de Cristo. Você está aqui para conservar. Você está aqui para poder fazer com que o Evangelho seja propagado. Você está aqui para refletir a luz do sol da justiça. Você está aqui para ter uma vida íntegra, uma vida desprendida das coisas dessa terra. Você precisa brilhar. Você tem as vestes brancas, a Bíblia diz: em todo tempo estejam alvos os seus vestidos.
e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. No ano de 1991, eu me casei com a minha esposa, Celina, e eu me lembro que ela residia lá em Juiz de Fora. Nós morávamos em um bairro em Juiz de Fora, um bairro chamado Olavo Costa. E quando a minha então noiva, saiu de casa para o dia do casamento, no dia 28 de dezembro de 1991, estava chovendo demasiadamente, chovendo muito. E ela chegou atrasada um pouquinho mais na hora de chegar na igreja, e quando lá chegou, debaixo daquela chuva, eu me preocupei. Eu pensei, ela desceu a rua, de certo que ela deve ter sujado o vestido, mas não, de jeito nenhum. Ela desceu com a graça da garça. Ela passou pelo barro sem se sujar. E quando eu olhei para trás, ela estava linda como estava bonita, pronta para o casamento. É assim que nós precisamos estar na igreja do Senhor Jesus, prontos para o dia do casamento, como sal da terra, como luz do mundo, representando a Deus, refletindo a glória dele, brilhando, conservando. Nós temos que conservar a cor da igreja, pelo que diz: desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Entenda isso aqui, e que o Senhor continue te abençoando. Que Deus nos guarde de ser lançado fora, que Deus nos livre de ser pisado pelos homens, que Deus tenha misericórdia de nós, que a igreja do Senhor Jesus possa entender daquilo qual o Senhor Jesus a edificou. Eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus abençoe você, grande e graciosamente. Louvo a Deus por vocês que estão aqui comigo, cada um de vocês. Sem mais para o momento, eu quero orar com você, quero orar por essa nação. Feche os seus olhos onde quer que você esteja e estenda as suas mãos aí, porque a mão, ela libera a bênção, ela norteia a bênção, melhor dizendo, e a boca libera. Soberano e excelso Deus, eu quero abençoar as vidas que estão me ouvindo, quero de igual modo abençoar a minha nação. Abençoa o meu Brasil, meu Deus. Toma-nos nas tuas mãos poderosas e que seja repreendida toda hoste espiritual da maldade, toda casta do mal. Abençoa, Senhor Deus, as famílias, abençoa, Senhor Deus, as autoridades constituídas e põe a tua mão poderosa, Senhor Deus, inibindo toda ação maléfica, satânica, maldosa, e que o teu nome seja engrandecido na vida de cada um de nós. É o que eu quero te pedir em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Hoje, às 19 horas, estamos de joelhos aqui, até 19 horas e 30 minutos. Depois nós estaremos louvando e às 20 horas eu estarei ensinando a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Sem mais por momento, fique com Jesus. Deus abençoe a todos.